Boa noite, irmãos, tudo bem? Muito bom estarmos juntos nessa noite para adorar, para celebrar o nosso Deus nessa terça da esperança. E qual é a nossa esperança senão Cristo em nós, a verdadeira esperança da glória. E nós podemos desfrutar dessa glória neste momento enquanto adoramos ao nosso Deus. Por isso eu te convido a ficar de pé, para juntos nós declararmos verdades acerca do Deus que nos trouxe aqui nessa noite, que te trouxe aqui nessa noite, para ouvir uma palavra, para louvar a Ele, para orar, para se colocar na presença de Deus e declarar: Senhor, eu quero ver a Tua face. Que nós possamos, como corpo de Cristo, olhar para Ele e dizer: Senhor, eu quero Te ver, eu quero ver a Tua presença, eu quero ver o Seu altar, eu quero sentir a Tua presença através do Santo Espírito. Eu desejo mais o Seu poder. Peça nessa noite: Deus, desejamos mais do Seu poder nessa noite, Pai. Desejamos mais da Sua presença. Não por quem nós somos, Pai. Não é pelo que nós trouxemos para cá, não é pelo que tem dentro de nós, em nós mesmos, mas pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua palavra ministrada neste lugar. Isso que torna este lugar santo, a Tua presença, a Tua face, a Tua verdade sendo ministrada, a Sua palavra sendo ministrada, portas abertas para que o Espírito venha. Isso torna esse lugar santo, esse lugar cheio da presença. Vamos declarar: de tudo que eu provei, de tudo que eu provei, tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória, e então correrei para Te encontrar. Declaramos juntos: mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por Ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por Ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Nos entregamos, Jesus, a Sua presença, Senhor, a abundância, a alegria sem cessar na Sua presença. Podemos procurar fora da Sua presença, mas apenas diante de Ti nós temos vida eterna. Por isso declaramos a Ti, de tudo que eu provei, tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória, então, e então eu correrei para Te encontrar. Sem medo me lançarei, e então me lançarei no Teu olhar. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito
Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. O salmista diz que Deus não resiste a um coração contrito, quebrantado de coração, que clama a Ele: Senhor, ai de mim, Senhor, porque a tua graça me alcançou, porque tu és tão santo que eu não resisto à sua presença. Um coração humilhado, quebrantado, arrependido. Por isso eu te convido nessa noite a começarmos esse culto em tremendo arrependimento, para que a presença do Senhor aumente, para que na nossa fraqueza o poder de Cristo aumente, para que nas nossas debilidades, na nossa fraqueza, a graça de Deus superabunde e o Espírito Santo venha. Por isso olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro do seu coração, você que adentrou este lugar, e contemple a santidade do nosso Deus acima de todos nós. Contemple a presença do Altíssimo, do Santo, do Único, e declare a Ele: Senhor, eu não sou nada. Senhor, não somos nada sem a sua presença. Precisamos da sua misericórdia, da sua presença. Precisamos da sua graça para estarmos na sua presença. Por isso libera o teu poder, faz em nós o que nós não conseguimos. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo, leva-nos. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Sei que existe mais, leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui como é, como é, como é. Declare, libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Vamos declarar uma só voz. Vamos declarar, igreja. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito, nós ansiamos por Ele, estamos rendidos. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente. Que o Espírito Santo te ministre da seguinte forma nessa noite. Você que veio cansado, cheio de fardos, e acabou de declarar: rendido eu estou. Declare Ele: Pai, eu estou cansado de carregar esse fardo, estou cansado de tentar sozinho, eu quero me render, eu quero entregar.
não quero mais ir pelas minhas forças, eu quero me render. Só basta a sua presença. Eu não preciso de garantias, eu não preciso ver, eu apenas preciso crer. Creia na presença dele em sua vida. Pois ele é Deus de guerra, ele é o Deus santo, ele é Jesus vencedor. Por isso vamos declarar, para que o nosso medo se dissipe. Vamos declarar quem é aquele. Quem é aquele que brada em nossas vidas e dissipa todo o medo? Quem é aquele que brada em nossas vidas e tira de nós a insegurança? Quem é? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele? Ele é que tem os olhos como chamas de fogo. Quem é aquele? Ele é Jesus que triunfou sobre a morte. Jesus. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou? Que triunfou? Ele é. Declare o nome dele, Jesus. Vamos declarar todos juntos, aleluia. Aleluia a ele. Aleluia. Minha alma canta. Aleluia. Minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Ele venceu, por isso podemos declarar aleluia. Aleluia. Eu creio que o rei virá, todo joelho dobrará e todos confessarão, toda língua confessará. Confessará o quê? Hosana ao rei que vem. 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 Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a Quem é? morte? Jesus. Seu nome é Jesus. Quem é? Quem é aquele Ele é soberano, poderoso, que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele exaltado, criador, que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele o Salvador, libertador. que triunfou sobre O nome dele é Jesus. 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 Nós te adoramos, Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor é aquele que pode nos dar vida. Nós reconhecemos que o Senhor é aquele que pode iluminar as nossas trevas. Reconhecemos que o Senhor é aquele que pode curar as nossas enfermidades essa noite. Reconhecemos que o Senhor é aquele que pode nos libertar dos vícios nesse lugar essa noite. Reconhecemos que o Senhor é aquele que pode pegar a substância disforme, despreparada, contaminada e transformar em um homem, uma mulher de Deus, alguém feita para a tua glória. Reconhecemos que o Senhor é aquele que transforma pecadores em salvos pela graça e residentes de um mundo cruel e poerento em habitantes da eternidade junto com o Altíssimo. Nós cremos que o Senhor é aquele que prometeu todas as coisas em sua palavra e vai cumprir cada uma delas. Céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. Por isso nós declaramos: Jesus, tu és
aquele que precisamos aqui essa noite. Em nome de Jesus, você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está abençoado aqui essa noite, amém? Eu quero dizer para você que tem muito mais de Deus ainda, como nós cantamos, libera o seu poder, eu sei que existe mais. Se você está abençoado e abençoado, eu quero profetizar que ainda tem mais na sua vida, para Deus derramar e fazer aqui essa noite. E eu queria que você pudesse dizer isso para alguém que está perto de você, e olhasse e falar assim, tem mais de Deus para você. Você pode fazer isso para alguém perto de você? Tem mais de Deus. E você que adora em casa, eu quero dizer para você, tem mais de Deus também para a sua vida, tem mais de Deus para a sua família. Por isso não desconecte, fique conosco, celebre conosco e adore a Jesus nesse lugar. Vamos nos assentar, queridos irmãos e irmãs. Um prazer, um privilégio receber cada um de vocês aqui nesse lugar. Ficamos felizes de ver você, a sua família, o seu rostinho aqui. Nos traz grande alegria de poder se tornar a casa que você escolheu para adorar o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que essa não é a única, sabemos que existem outras espalhadas pela nossa cidade, pelo nosso Brasil e pelo mundo, mas você escolheu estar conosco. Por isso nós ficamos honrados e felizes de receber cada um de vocês aqui nesse lugar. E esperamos sinta à vontade, sinta-se bem e que a palavra de Deus na canção, na ministração, possa falar profundamente com você aqui essa noite. Nós estamos num período de despertamento, saindo aí desse processo que demorou quase 18 meses, onde nós estivemos bem reclusos e bem seguros. As coisas estão melhorando e nós estamos felizes de poder abrir as nossas portas para receber as pessoas. Nesse final de semana nós fizemos nosso primeiro congresso, depois de 18 meses, e foi o Congresso das Mulheres, foi a conferência Despertar e da Rede Mulher. E nós vamos agora começar um processo onde todas as nossas redes viverão um tempo também de despertamento. A próxima rede é a nossa Rede Kids. Sim, as crianças também vão experimentar o que as mulheres experimentaram esse final de semana, de avivamento, de entrega a Deus, de ministração da palavra. Tudo isso será feito também com os nossos pequenos, na linguagem deles, do jeito deles, do tamanho deles, mas na mesma medida que Deus tem derramado, porque o Deus que derrama a unção sobre adultos, também é o Deus que derrama a unção sobre as crianças, e nós queremos que elas estejam cheias e plenas da presença de Deus. Estamos organizando um final de semana muito especial, por isso papai e mamãe, risque da agenda, não coloque nada nesse dia, porque no dia 15, 16 e 17 é dia das crianças despertarem aqui conosco, e nós estamos organizando com muito carinho para receber o seu filhinho, a sua filhinha, e ministrarmos a eles como adultos, mas que precisam também da palavra do jeito infantil, mas ministrados pela presença de Deus, tá bom? 15, 16 e 17 de outubro é o dia do Despertai Kids, nós estamos organizando aqui. E vem aí o Despertai Jovem Adolescentes, Despertai Homens, tem aí vários despertais por acontecer. Só acalme um pouquinho que o próximo passo é com as nossas crianças. Os nossos senhores e senhoras, os nossos vovôs e vovós se reúnem na primeira quinta-feira de todo mês agora. Antes era toda quinta-feira, antes da pandemia, mas agora, para fazer a readaptação e a readequação do nosso momento, nós estamos fazendo toda a primeira quinta do mês. Então vai ser no dia 7 de outubro, quinta-feira, às 14 horas, o momento da melhor idade se reunir aqui. Você conhece alguém que está nessa faixa etária? Convide para estar aqui. É um período gostoso de ministração, de comunhão, um tempo também de alegria, e nós queríamos proporcionar isso à melhor idade da nossa comunidade e daqueles que têm pessoas nessa faixa etária, tá bom? Contamos com o seu convite, com o seu apoio para o dia 7 de outubro, quinta-feira, às 14 horas, Fruto Maduro em Ação. E também nós estamos com o estudo bíblico voltando e retornando, que vai ser na quarta-feira que vem, às 20 horas. O tema do nosso estudo é teologia visual. Vai ser um jeito mais dinâmico, um jeito mais interessante de ensinar temas da doutrina bíblica. Eu tenho certeza que vai ser de profundo conhecimento para você. Para isso você precisa fazer sua inscrição, porque a gente precisa preparar tanto o espaço como também o material. Sem as inscrições prévias, a gente não consegue se organizar para atender você bem no dia que você vier, tá bom? Pastor, posso vir sem inscrição? Se você vir, é possível que você fique sem material e também até de fora do momento ou do espaço que nós preparamos, porque as vagas também são limitadas, tá bom? Faça sua inscrição, coloque o seu nome lá, e nós teremos outubro e novembro, todas as quartas-feiras, com esse tema teologia visual, para a gente aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E o último aviso: nós estamos numa campanha que chama Desafio Solidário com as Crianças. Já faz 4 semanas que eles estão fazendo atos de solidariedade. Já fizeram uma ação social na cidade ou para um parente, já entregaram roupas,
alimentos e esse último final de semana eles entregaram brinquedos. Nosso bazar missionário então, será dia 9 de outubro, será um bazar missionário especial Dia das Crianças. Muitos brinquedos em ótimas condições, alguns brinquedos novos, para que a gente possa fazer com que eles sejam acessados pela comunidade mais carente, a um preço muito acessível e que também abençoe os nossos missionários com esses recursos. Então marque aí que vai ter roupa infantil, brinquedos, muitas coisas para o bazar missionário especial Dia das Crianças. Terá coisas para adultos? Sim, tem também. Mas o nosso foco nesse dia será para as nossas crianças, tá bom? Muita roupa, muito brinquedo. Foi preparado especialmente dia 9 de outubro, um sábado, das 8 às 17 horas. E eu queria contar com a sua participação. Certo? Vamos ficar em pé mais uma vez. Vamos continuar esse momento maravilhoso de adoração. Não dá para ficar só fazendo avisos. Eu quero que você também venha ao altar entregar o seu dízimo, a sua oferta. Mas se você está nos visitando, não precisa se constranger. Nós fazemos isso entre os membros e os frequentadores assíduos da igreja, que já sabem como funciona. Se você não veio preparado ou está constrangido de vir aqui à frente, não tem problema. Não se preocupe, você poderá fazer isso numa outra ocasião, se Deus assim permitir. Mas nesse momento, se você tiver o interesse, esse envelope em branco à frente da sua cadeira é para você fazer uma oferta especial. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo especial que temos de adorar o seu nome, e obrigado por essas pessoas que vão generosamente ofertar no seu altar. Que o Senhor acolha e recolha isso com a tua bênção e devolva com os teus cuidados e provisões. E se tem mãos carentes essa noite, nós pedimos, use essa comunidade para ser suprimento e alívio, e use situações para que essas pessoas recebam de ti a bênção e a provisão que precisam, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver dízimos e ofertas. Em ti eu tudo posso. Vamos, palmas. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Pela fé em Jesus, somente nele a salvação. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, porque se eu sei que comigo sempre estás e tudo pode ser em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Cremos em ti, Jesus. Depositamos toda a nossa confiança no teu nome. Creio em ti, creio em ti.
juntos. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Só cremos nele. Nunca vi um ano tão parado ser tão cansativo, não é verdade? Um ano que todo mundo ficou tanto tempo parado em casa, esperando as coisas acontecerem. Se tornou um ano tão cansativo, um ano tão difícil. E talvez você esteja aqui nesse momento com esse cansaço, como eu também estou. Cansado fisicamente, cansado emocionalmente. Vai chegando no final do ano, todo mundo parece estar com as energias meio esgotadas, não é verdade? A gente não tem nem força às vezes para louvar, às vezes para adorar. Parece que a gente está prestes a entrar de férias. Mas eu quero te dizer que Deus está aqui para te fortalecer, para te dar força da onde você não tem. Como eu também preciso de forças da onde eu não tenho. Nas nossas fraquezas Ele é forte e nós podemos descansar nele. Por isso eu te convido a cantar essa canção, uma canção que traz paz ao nosso coração, porque ela se dirige a Deus enquanto nós declaramos: Senhor, em teus braços eu posso descansar. E eu recaio em sua graça, e recaio de novo, e de novo, e de novo. Isso é bom demais, porque eu sei que eu sempre tenho um lugar para retornar, os braços do Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, só Ele me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descansamos em ti, descansamos no teu abraço. Estamos seguros em ti, tu és a habitação segura. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale,
acharei conforto em teu amor, pois eu sei quem tu és, tu me guardas, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, mãos de amor. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça, eu caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, eu caio de novo. Vamos declarar só as nossas vozes. Se eu passar, se eu passar pelo vale, onde você encontra socorro, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Vamos declarar: em teus braços é meu descanso. Você pode declarar isso? Em teus braços é onde é o seu abrigo, onde é o abrigo da sua alma. Em teus braços em teus braços meu descanso. Recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, caio em tua graça, caio de novo. Estamos aqui, Senhor, só pela tua graça. Se estamos aqui respirando, podendo te adorar, vivos, Pai, é pela tua graça, é pelo teu favor imerecido, é porque o Senhor cuida de nós. Nós te agradecemos, cantando essa canção, para que todos possam ouvir que o Senhor é o nosso lugar seguro, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso socorro. Nós nos sentimos à vontade na sua presença, pois sabemos que o Senhor é um Pai de amor. E que agora a palavra do Pai de amor venha penetrar em nossos corações e nos ajude a caminhar em dias difíceis, sabendo que a tua graça é o nosso abrigo, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Nós vamos continuar conversando, aliás, nós vamos terminar a nossa conversa sobre sobrevivendo aos dias difíceis. É óbvio que os dias difíceis ainda vão continuar, eles vão aparecer, eles vão reaparecer, mas eu tenho certeza que nesses encontros que nós tivemos aqui, você encontrou maneiras, ferramentas e formas mais específicas para poder lidar com os dias difíceis. Bom,
Hoje eu queria falar com vocês sobre uma palavrinha que é um tanto quanto incômoda quando a gente é pai e quando a gente é mãe. Eu não sei quanto a você, mas eu já fiquei constrangido com várias questões que vêm geralmente baseada e estabelecida numa simples palavra. Por quê? Quando nossos filhos começam a se desenvolver, começam a encontrar um mundo que para eles é desconhecido, a maneira deles interagirem com esse mundo é perguntando por quê? Por que a galinha bota ovo? Por que o pássaro tem asa? Por que o jacaré tem a pele grossa? Por que a nuvem é daquele jeito? Por que tem trovão? Eles começam a interagir com o mundo, tentando, com essa palavrinha, descobrir todas as coisas. Com o tempo, você vai se sentindo bem nisso. Você vai dizendo que você tem conhecimento, condições, você até bate no peito e fala, isso é coisa de adulto, você sabe, o papai é inteligente. Mas, de repente, eles começam a mudar essa palavrinha e começam a dizer, para quê? Para que a galinha bota ovo? Para que a nuvem é branca? Para que tem trovão? Para quê? A primeira pergunta é baseada nos conhecimentos. Eu quero conhecer, eu quero apenas e simplesmente ter acesso a informações. A segunda pergunta, que é o para quê, eu quero ter entendimento baseado no sentido. Eu quero saber a proposta, o propósito, o significado, o sentido disso. Se no primeiro momento eu quero ter conhecimento do mundo que se revela a mim, no segundo momento eu quero ter um conhecimento que eu possa manipular, eu possa interagir. Em outras palavras, quando as nossas crianças começam a crescer e elas começam a dizer, para que eu tenho que viver assim? Para que as coisas têm que ser dessa forma? Elas estão dizendo, eu não quero mais saber só de informações, eu quero ter conhecimento que eu possa lidar, trabalhar, eu possa interagir com ele para saber funcionamento do ambiente que eu vivo. E foi assim também com você. Talvez essa palavra seja desconfortável para você e para mim como pai, ou como pais, mas a verdade é que em algum momento da nossa vida a gente também causou algum tipo de transtorno, dizendo, por quê? Por quê? E aquela vozinha mais docinha, bonita, por quê, papai? E depois ela vai se tornando uma voz meio de adolescente, meio taquara rachada, e vai, por quê, pai? Por quê, pai? E começa a fazer assim, obrigado, Gui. E começa com aquela voz um pouco diferenciada. Mas a verdade é que você também foi assim. O problema é que em algum momento entre a sua adolescência e juventude, você parou de perguntar. Você parou de refletir. Você parou de tentar extrair significados, sentidos e propósitos. Porque as pessoas começaram a dizer para você em algum momento, para de perguntar. As coisas são como são. E nosso ambiente educacional no Brasil é cheio de palavras assim, isso é assim e pronto. No sentido de que você não pode mais ter acesso às perguntas, você não pode mais procurar sentidos, você não pode mais desvendar segredos. O fato é que as coisas são como são e ponto final. Isso jogou a gente para um estado de conformismo. Por que eu tenho que viver assim? Porque a vida é assim. Por que as coisas acontecem dessa maneira? Porque é o seu karma. Por que eu tenho que passar por essas experiências? Porque é assim que tem que ser. E nós começamos então a entrar no mundo de adulto que somos afogados pelo conformismo. A gente não pergunta mais, porque na verdade no nosso mundo de adulto a gente acha que a gente já tem todas as respostas. Porque perguntar é coisa de criança. Pensar sobre processos, sentidos e perguntar se eu estou no caminho certo, se eu estou numa relação correta, se o meu casamento está no alinhado, se a minha vida tem propósito, é coisa de gente infantil, porque afinal de contas eu sou adulto. Adulto não pergunta. E eu não sei quem que criou essa ideia e que roubou a nossa criatividade, a nossa capacidade de refletir sobre a vida, que disse que adultos têm respostas, e não é verdade, nem sempre é assim. Nós trocamos as perguntas no mundo de adulto por respostas. As nossas dúvidas começaram a ser certezas, nem que não seja tantas certezas assim, mesmo que elas não tenham argumentos tão fortes assim, mas a gente não pode demonstrar ao mundo que a gente tem dúvidas, incertezas e perguntas não respondidas. Um dia eu fui num velório, uma pessoa me puxou no cantinho e disse, você é pastor, você com certeza vai trazer uma explicação para nós, o que está acontecendo aqui, por que essa pessoa foi levada tão jovem. Eu olhei para ela e disse assim, maravilha, você tem essa dúvida? Ela disse sim. Eu falei, eu também, igualzinho, da mesma proporção. Quem disse que o mundo de adulto é cheio de respostas? Mas nem porque ele é cheio de respostas, ele não pode ter perguntas. Então em algum momento da sua vida, as perguntas foram trocadas por certeza. E aí o que aconteceu? Parou-se o estado de reflexão. Eu não penso mais, eu não reflito mais, eu não duvido mais, porque eu tenho que ter apenas certezas e respostas. E sabe o que acontece com a gente no mundo de adulto? Sabe qual é o despertar de novas perguntas?
Sabe qual é o despertar de novas inquietações e indagações? O sofrimento. É o sofrimento o maior despertador de questionamentos da vida adulta. Porque caso contrário, a gente não perguntaria sobre nada. São nos dias difíceis, nos dias de sofrimento, nos dias de angústia, que nós fazemos perguntas, que nós falamos: por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não refleti nisso antes? Porque enquanto eu estava bem, eu não perguntava se a minha esposa estava feliz. Quando eu estava bem, eu não perguntava se aquela pessoa com a qual eu me relaciono, e não é minha esposa ou não é meu marido, estava me fazendo bem. Quando eu estava feliz, eu não perguntei se eu tinha um jeito certo de administrar minhas finanças. Quando eu estava feliz, eu não perguntei se o meu tempo era bem gasto. Quando eu estava bem, eu não perguntei se as minhas prioridades estavam corretas. Mas basta o sofrimento vir e eu pergunto: será que eu estou gastando bem o meu tempo? Será que eu estou usando bem o meu dinheiro? Será que as pessoas ao meu lado estão felizes? Será que eu sou feliz? Pessoas que não passam pelo sofrimento diminuem sua capacidade de refletir sobre a vida, porque são exatamente os dias difíceis que nos trazem um processo de pensar, de perguntar sobre o meu tempo, sobre os meus recursos, sobre o meu dinheiro, sobre a minha vida. É no sofrimento que você começa a fazer uma ampliação de várias questões que antes você não havia se perguntado o porquê e o para quê. É para isso que o sofrimento tem um propósito pedagógico na vida humana, porque sem o qual nós nunca perguntaríamos. E se nós não perguntamos, o que acontece com a gente? Quem não pergunta, o que acontece? Não aprende. Pergunte sobre a sua vida. Pergunte sobre o seu estado emocional, pergunte sobre a sua fé, pergunte sobre a sua administração financeira, pergunte sobre a sua família, pergunte, porque quem não pergunta não aprende. E o medo nosso de perguntar? E o medo de mostrar nossa fragilidade? É por isso que Deus usa esses recursos, para trazer sobre nós a capacidade de perguntar o porquê, mas geralmente ele vem em dias difíceis. Você não perguntou essa semana por que meu casamento está tão ruim? Por que ele está tão ruim? Eu pergunto: por que você notou só agora? Por que a minha vida financeira está um fracasso? Por que ela está tão um fracasso? Eu pergunto: por que você perguntou só agora? Por que eu não tenho saúde para resistir às coisas da vida, não tenho disposição? Você vai perguntar isso agora, aos 45 anos, depois de ter passado 25, 30 fumando sem parar, que nem uma caipora? Bebendo, dormindo pouco, passando noitada, e aí você diz: o porquê que eu não consegui me promover no trabalho? Agora você vai perguntar, devia ter perguntado isso. Mas gente feliz, ou melhor, gente que acha que está feliz, gente que está remando a maré, gente que está no conformismo do mundo, gente cheia de certeza, gente cheia de convicção, gente cheia de orgulho e vaidade, não pergunta sobre a sua vida. Não é capaz de olhar para a esposa e perguntar: você é feliz comigo? Aliás, se eu fizesse essa dinâmica hoje, nesse lugar, talvez muitos dormiriam separados, outros pediriam para ir embora de casa, e alguns até assinariam um divórcio amanhã. A gente não tem nem coragem de olhar para a esposa e perguntar: você é feliz comigo? Eu te trago felicidade, porque a gente está num mundo de certezas. A gente não olha para os filhos para perguntar: você está feliz na sua escola? Você está feliz com a educação que você está recebendo e o amor dessa casa? É só você perguntar para o seu filho se ele se sente amado. A gente não tem coragem de perguntar para o filho se ele se sente amado, porque pode ser que ele responda uma coisa que doa fundo ao seu coração. Quem não pergunta, não aprende. Quem não pergunta, não avança. E o nosso medo de questionar a nós mesmos é baseado ou por vaidade, orgulho, ou por ignorância total. Vaidade porque eu não quero transparecer que eu tenho dúvidas sobre o meu comportamento. E ignorância porque eu acho que eu tenho todas as convicções e que está tudo certo na minha vida. Bom, eu não estou aqui para apenas questionar o seu nível de perguntas, mas eu gostaria de trazer um texto bíblico que mostra que através de uma pergunta, a vida de alguns homens se revolucionaram, e a vida de pessoas que estavam perto desses homens revolucionou também. A vida daquele grupo de pessoas que estava conectado a esses homens viveu uma transformação total, completa. Eles fizeram apenas uma pergunta, e essa pergunta mudou toda a história. Quer ver? Vamos lá? Nós estamos em segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. O que está acontecendo aqui, pastor? Primeiro, vamos destacar a palavra leprosos.
Leproso, nos nossos dias, a gente trata como hanseníase. Sabemos que não é uma doença que traz contaminação através do toque. Então nós não colocamos em lugares isolados, em leprosários. Nós não isolamos, ignoramos nem desprezamos. Isso tem cura, é tratável e ele pode conviver socialmente tranquilamente. Há 2000 anos atrás isso não era assim, e nesse texto, há quase 4000 anos atrás, não era dessa maneira. Um leproso era considerado imundo. E por onde ele passava, ele tinha sinos sobre a sua roupa para assinalar que ele estava chegando naquele lugar. Então, com aqueles sininhos que balançavam à medida que eles andavam, as pessoas se afastavam dele. Talvez você carregue muitos sinos emocionais na sua vida que, sem perceber, estão badalando perto de pessoas que se afastam de você. Pessoas que te desprezaram, te angustiaram, te trataram com indiferença e tratam você talvez como uma leprosa ou um leproso. Esses homens se sentiam assim. Eram 4 que eram desprezados. E se alguém os via na rua, eles diziam: imundo! Imundo! Você já pensou se fosse assim com a gente? Você já pensou se as pessoas conseguissem olhar não nossa estética, mas conseguissem olhar o nosso comportamento emocional? Já pensou se as pessoas conseguissem ver o que a gente pensa? Já pensou se elas vissem o que a gente faz quando as cortinas se fecham da igreja? Já pensou se elas dissessem na rua quando a gente passa: imundo! Imunda! Mas era isso que acontecia com esses leprosos. Lá estavam eles, totalmente vítimas de preconceito, isolados, marginalizados, eram intocáveis. Não sei se existe essa palavra, mas eram irrelacionáveis, não dava para relacionar com eles. Era a distância. Eles viviam uma quarentena forçada, contínua e constante. Esse é o estado de sofrimento desses homens. O que um homem desse tem, leproso, nesse texto, não tem absolutamente nada. A esposa não pode beijar, os filhos não pode tocar, a parentela não pode convidar para o almoço, ele não tem amigos, ele não tem ninguém. Parecido muito com você que entrou aqui essa noite, talvez. Que olha para o lado e fala: eu não tenho mais ninguém. Estou cercado de gente. Tem muita gente no meu WhatsApp, no meu Facebook, mas que me toca, que me conhece, que me abraça, que me dá afeto, eu não tenho mais ninguém. Esses homens se sentiam assim. Isso é apenas um pedaço do contexto. É apenas uma parte da história. Eles se sentem imundos, desprezados e ignorados pela sociedade. Esse é um sofrimento realmente fustigante, destruidor. Mas isso não para por aí. Olha o outro nível. O outro nível de problema é que eles estavam à porta da cidade. Ou seja, à porta da cidade, eles ficavam olhando para o lado de dentro e dizendo: está tudo aqui, está do lado de lá, está dentro da cidade. Eles estavam sentados, totalmente acomodados àquela situação de leprosos, e olhando a bênção do outro lado. Eles imaginam: nossa família está do lado de dentro desse muro, nossa alegria está do lado de dentro desse muro, nossa felicidade está uma porta de distância. Eles olham para aquela cidade e dizem: aqui é a fonte da nossa bênção. Estar dentro da cidade nesse período era fonte de proteção e de provisão. Dentro da cidade tinha segurança e tinha alimento. E esses homens sentados à porta olhavam e diziam assim: está tudo ali dentro, mas está uma porta de distância. Você não sente assim também às vezes? Você fala: pastor, eu estou a uma porta de distância da bênção, mas eu não consigo acessá-la. Pastor, parece que Deus tem as bênçãos dele toda para entregar para mim, mas eu não consigo tê-la. Pastor, parece que está tudo certo, mas eu não consigo, parece que está um bloqueio. Eu quero dizer para você o seguinte: as bênçãos de Deus não foram bloqueadas, apenas o acesso a elas. O acesso foi bloqueado pelas escolhas, o acesso foi bloqueado pelas circunstâncias, mas as bênçãos de Deus estão. A questão é como você lida com isso. Esses homens estão à porta da cidade imaginando um mundo restaurado de fantasias, com a esposa no colo, com os filhos brincando, com a mesa posta, com os amigos retornando. Eles estão à margem da bênção, se conformando com sentar à porta. E lá eles estão nesse estado totalmente paralisado. E aí o que acontece com eles? E disseram então uns aos outros: agora é a hora de eles conversarem. Eles estão olhando para casa, olhando para a cidade e dizendo: o que vai acontecer? Por que a gente está aqui? Aí vem a pergunta. Porque o que estava acontecendo aqui é o seguinte: dentro da cidade, eles acabaram de receber uma informação. 2 mães acabaram de levar para o rei um problema. Uma falou o seguinte: vamos comer o seu filho primeiro. Isso está escrito no capítulo anterior desse livro, que você pode constatar na Bíblia.
vamos comer o seu filho primeiro, e depois que a gente tiver comido, o seu filho, quando a gente tiver fome de novo, a gente come o meu. Porque havia um sítio de um governador sírio chamado Ben-Hadad, de 10 anos contra essa cidade. E eles começaram a passar tanta fome, que eles começaram a praticar atos de canibalismo dentro da porta da cidade. Os leprosos estão do lado de fora, sofrendo a míngua, mas eles ouvem falar que agora nem dentro da porta, nem dentro da cidade tinha esperança. Não tinha como voltar, as coisas estavam piores lá dentro. As pessoas estavam comendo os próprios filhos para tentar sobreviver. Bom, a história continua dessa mulher, elas comem o primeiro filho, aí a outra, a hora que chega de comer o filho dela, fala, não, de jeito nenhum, e foge. Aí elas levam um problema para o rei, falam assim, isso é injusto, a gente tem que comer os 2 filhos. Já pensou? Esse é o nível de experiência. Sofrimento só acentuado. O sofrimento de ser leproso, o sofrimento de estar à margem, o sofrimento de padecer fome e o sofrimento de não ter mais esperança, porque o único lugar que eles achavam que poderiam ser restaurados agora está em total caos. Não é parecido com a sua história? Porque você falou assim, quando eu entrar naquele emprego, aí as coisas vão ser diferentes. O problema é que a empresa vai muito mal e há um risco de corte de funcionários. E você diz, e agora, o que vai ser da minha vida? Porque eu estava mal, esse emprego era a única opção minha. E o que vai ser de mim? Você disse, esse relacionamento agora é minha vida. Aí ele começou a trair você, ela começou a conversar com outras pessoas, ele está te ignorando, ela está se afastando de você, e você diz, meu Deus, a única esperança minha está indo embora. Não parece com você? Você disse, não, quando eu tiver esse recurso financeiro, aí assim a minha vida vai ser melhor. Só que agora você tem o recurso financeiro, não tem condição de usá-lo. Porque a saúde foi embora e não se compra a saúde com recurso financeiro. Como realizar isso, irmãos? Essa é a questão. Quando a esperança começa a desaparecer do nosso horizonte. É aí que a gente começa a chegar no nível de sofrimento, de angústia, de aflição, que faz a gente fazer o seguinte. Para quê? Para quê? Para quê? Você não perguntou isso essa noite? Essa semana? Essa tarde? Por que comigo? Para que assim? É aí que o negócio chega, queridos. É aí que acontece, os dias difíceis nos fazem refletir. Para quê que eu vou continuar gastando o meu tempo numa coisa que não me traz benefício algum? Por que ficar perdido em tantas futilidades, coisas que não me agregam valor em nada? Para que ficar cheio de amigos e churrascadas se quando eu precisar deles não vai sobrar um para me ajudar no meu momento de aflição? Para que desprezar tanto a minha esposa se é ela que vai estar ao meu lado na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença? Para que curtir agora e dizer que um dia eu terei oportunidade de voltar a essa igreja, sendo que eu posso ser levado dessa terra de um dia para o outro e não ter essa oportunidade de voltar a esse lugar? É numa aflição que eu começo a rever valores, a repensar a minha vida. Por que eu gasto meu dinheiro assim? Por que eu trato meus filhos dessa maneira? Por que eu trabalho tanto desse jeito, sendo que eu olho do sucesso no futuro, que eu não vou ter ninguém para compartilhar comigo? Ninguém vai estar lá para compartilhar do meu sucesso. Gente que trabalhou a vida inteira, que se aplicou ao trabalho, e quando chegou ao sucesso, olhou para trás e não tem ninguém acompanhando ele ou ela. Para quê? Sabe, porque a gente coloca a nossa esperança em muitas portas que não são a porta da esperança. E só quem é mais antigo que vai entender o jogo de palavras aqui. A porta da esperança que nós falamos é aqui, quando eu casar, quando eu tiver dinheiro, quando eu entrar na empresa, quando eu tiver filhos. E você colocou aquela esperança numa coisa que talvez tenha desiludido você. Mas é aí que vem o para quê. É aí que você tem que perguntar de novo. É aí que você tem que refletir. E nessa reflexão esses homens dizem o seguinte: para quê? Nós vamos ficar sentados, conformizados. Para que a gente vai ficar nesse círculo social de um monte de mulher que é solteira, que é descasada, que é mal casada, falando mal de marido? Para que eu vou ficar nesse lugar? Para que eu vou ficar tendo vida de solteiro, com bebedeira, com churrascada, com festaiada, com zona de prostituição? Para que eu vou ficar nessa vida? Para que eu vou ficar aqui consumindo, gastando, pagando e não tendo vida? Para que ficar aqui postando numa tirania das redes sociais, dizendo uma coisa que eu não sou para as pessoas que eu não quero nem mesmo agradar? Ou que eu só penso em agradar, dependendo do tipo de pessoa. Para quê? Que eu vou ficar sentado, conformado com o mundo que diz o seguinte: se entregue, faça, curta, aproveite, quebre as regras. Para que, irmãos, eu vou ficar sentado num mundo que não me traz nada?
absolutamente nada, que depois de uma noite me traz ressaca, que depois de uma cama me traz culpa, que depois de aquela palavra, depois daquele ímpeto me traz desespero. Para que, irmão? Para que, irmã? Continuar sentada nesse mesmo lugar? E eu pergunto mais uma coisa muito séria: para que ficar sentado nessa igreja? Por que você está aqui? Por que você escolheu estar aqui? Por que quantos dias, quantas terças, quantas semanas? Por que, irmão? Por que, irmã? Você sabe responder isso? Porque eu vou dizer uma coisa para você: se você não sabe nem responder o porquê que você é como o mundo quer que você seja, dificilmente você vai saber responder por que você está aqui. Porque parou de perguntar muito tempo pelo sentido das coisas, pelo propósito da vida. Que quem pergunta pelo propósito da existência, quem pergunta pelo sentido das coisas, se transforma, se levanta. Foi isso que eles disseram: para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Minha irmã, para que ficar nessa... Melhor não falar. É muito indecente para falar. Mas eu digo para você: para que ficar sentado nesse lugar? Para que ficar comparecendo a isso? Para que ficar sendo participante disso? A palavra de Deus diz em Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Para que ficar sentado à porta comendo migalhas, enquanto Deus tem um banquete para te dar? Você fica sentado naquele relacionamento, comendo de migalhas de violência, comendo de migalhas de desprezo, comendo de migalhas de ignorância, e dizendo: ai, minha vida, meu Deus, levanta, acorda. Para que ficar sentado à porta, consumindo, viciada em coisas, em compras, em entorpecentes, em bebida? Para que ficar sentado nesse lugar? Em malícia, em piadinha, sendo mais criança que uma criança, sendo infantilizado. Para que continuar sentado, meu irmão, minha irmã? Para que ficar no meio do pecado? Para que ficar no meio da podridão? Para que ficar no meio da sujeira? Para que voltar para o chiqueiro? Para quê? Eles estão falando: por que a gente vai ficar aqui até morrer? É lógico isso. Irmãos, a gente aconselha pessoas, conversa com pessoas que falam assim: só você não está vendo que você está morrendo? E está matando muita gente perto de você? Para que ficar nesse lugar até você morrer? Para que ter esse estilo de vida até você se autodestruir? Para que negar a presença de Deus até você se acabar? E sabe o que eles fazem? Depois dessa pergunta, eles fazem o seguinte: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e a gente vai morrer. Então a nossa esperança de voltar para aquele lugar já não dá mais. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Irmãos, parece uma palavra determinista, tipo assim: vamos ver o que dá. Mas não é, tem que ter muita coragem para levantar do lugar que eles estão. Porque queira ou não queira, ficar num relacionamento abusivo ainda de alguma maneira traz segurança para você, não é? O camarada está pintando 7. Não é seu marido, mas você acredita que ainda ele vai mudar. De alguma maneira, você ainda continua ficando nesse relacionamento. A coisa está desenrolando, está degringolando na empresa. Os números não são nada favoráveis, mas você diz: não, vamos fingir que está tudo certo aqui, e vai morrendo. Tem que ter coragem para sair do lugar. Tem que ter coragem para falar para aquela amiga: desculpa, mas eu sou casada, minha querida, e eu não vou frequentar o lugar que você frequenta. Tem que ter coragem para dizer para aquele amigo: desculpe, mas eu sou um homem diferente, eu não vou lá com você aonde você vai, e nem vou usar o que você usa. Tem que ter coragem para dizer: desculpa, mas eu não posso atender às suas demandas. Tem que ter coragem para não postar o que esse mundo pede para você postar. Tem que ter coragem para não sensualizar e erotizar a sua vida como esse mundo pede para você fazer o tempo todo. Tem que ter coragem. Talvez seja por isso que a gente tem um mundo tão covarde. Gente que segue a maré, gente que vive como os outros, gente que não tem um pingo de altruísmo para dizer: opa, deixa eu cuidar de mim mesmo e também cuidar para que os outros sejam protegidos pela minha atitude. Não. Não importa se eu quebre as regras, se eu destrua todo mundo ao meu redor. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, também estou bem. Tem que ter coragem para levantar e falar assim: eu vou tentar agora de uma outra maneira, de uma maneira mais arriscada. E eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, não é fácil andar com Deus, não.
Você fica assistindo aí pregação evangélica de internet, de televisão, às vezes, que mostra um mundo colorido. Venha para Jesus e seja curado. Venha para Jesus, sua empresa vai prosperar. Venha para Jesus, você vai andar de Mercedes, você vai andar de Ferrari, você vai andar de BMW. Irmãos, desculpa dizer isso, mas isso não é o que está na Bíblia. Porque tem que ter coragem de andar em Cristo, porque se você vir para Cristo, a primeira coisa que você vai fazer, você vai perder muita coisa. A primeira coisa que acontece quando a gente anda com Jesus, a gente perde muita coisa. Perde aqueles amigos, perde aquela conduta, perde aquele círculo social, perde aquelas prioridades de antes. Mas eu posso dizer para você que no final tudo é ganho, tudo é lucro, porque o que você tinha não agradava a Deus e nem acrescentava em nada. Mas ouse perder. Esses homens falaram, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, então vamos nos arriscar a algo novo. A gente achava que a bênção estava nessa cidade, mas não está. Você achava que a bênção estava nesse relacionamento, mas não está. Você achava que a bênção estava na sua empresa, mas não está. Você achava que a bênção estava em estar grávida, mas não está. Embora seja maravilhoso ficar grávida, não é verdade? Ter filhos. Mas não é isso que vai resolver a sua vida. Esses homens levantam, e tem que ter coragem para levantar, e diz, nós vamos sair daqui. Você tem coragem para levantar, tem coragem para sair desse marasmo, dessa morbidez, dessa apatia, desse estado letárgico de vida, que eu não posso fazer nada, o mundo é cruel comigo. Você se meteu nisso. Você pode sair também, pode se levantar, pode se posicionar, como esses homens fizeram. E aí o texto continua dizendo, e se levantaram. Não é fácil. E se levantaram ao crepúsculo, pior ainda. O que é crepúsculo? Anoitecer. Queridos, quantos de nós vamos viajar e espera ficar de manhã para viajar? Mais segurança, a gente vê melhor a estrada. Esses homens estavam tão ansiosos para mudar de vida que eles falaram, vamos na noite mesmo. Tem gente que espera tudo ficar pronto para se levantar. Tem gente que espera tudo ficar bonitinho para se levantar. Aí quando Deus curar, quando Deus fizer, aí sim eu vou mudar de atitude. Desculpa acabar com a sua fantasia, mas não é assim que acontece na vida real. Pode ser até no filme, pode ser até no evangelho mentiroso que pregam-se nas redes sociais. Mas na vida real, primeiro você levanta, você lida com a sua noite, você lida com as suas trevas, você lida com a sua pior sombra, você lida com o seu passado, você lida com o seu pecado, você lida com as consequências, você lida com os resultados, você lida com todas as suas atitudes. As coisas não vão clarear antes de você se levantar. Se levante enquanto elas não clareiam. Se posicione na sua casa, se posicione na sua vida, olhe lá para a sua família, diga, eu vou ser diferente. Está tudo em trevas, ninguém olha para você, não tem mais diálogo no lar, a empresa está falida, as pessoas já questionam sua credibilidade, está uma bomba para estourar e que você sabe o que é, vão descobrir, você está na lama, e aí você diz, não, se Deus fizer eu vou na igreja. Deus não vai fazer. Levanta no meio das suas trevas, arque com as suas consequências, responda aos seus julgamentos, responda juridicamente ao que você fez e aos danos que você causou. Seja homem, assuma responsabilidades, e depois, no meio da noite, o milagre vem. Mas não espere ficar clarinho, porque no clarinho todo mundo quer andar. De dia todo mundo quer bater palminha. De dia todo mundo quer celebrar. Todo mundo quer testemunhar na igreja. Mas de noite, quem quer tomar atitude? Quem quer levantar em meio do breu da noite? Quando a casa está vazia, os filhos estão distantes, quando o casamento está destruído, quando o corpo está judiado, quando a alma está ferida. Quem quer levantar? Isso só nos leva a um estado maior de apatia e de desprezo por nós mesmos. Levanta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Levanta e não espere clarear, porque pode ser que o dia não chegue e não dê tempo de você lutar por aquilo que você acha que é certo. E o texto diz, para que eles pudessem ir ao arraial dos sírios, eles se levantam e chegando lá na entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Nada. Nenhum som, nenhum sinal, absolutamente nada. O que aconteceu, pastor? Vamos ver juntos? Está escrito no próximo versículo, versículo de número 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. O que aconteceu? Os leprosos estão sentados, conformados, morrendo, tomam uma atitude corajosa de encarar os desafios e assumir os riscos e os prejuízos possíveis pela sua atitude, e começam a caminhar, e começam a andar. Enquanto eles andam, são passos de 4 pares de pés.
Cada passo de pé tem um som, um retumbante poderoso lá no arraial dos sírios. Enquanto eles andam, Deus troveja lá no arraial. Os sírios começam a escutar. O que está acontecendo? É muita gente vindo aí. Tem gente demais vindo contra nós. Os caras se levantam e falam assim, eu já sei o que aconteceu. O rei de Israel alugou todo mundo, comprou os outros reis, ele negociou propina. Eles estão vindo em multidão. Foge, mulherada, vem aqui, pega todo mundo, pega. Não dá tempo de pegar a capa. Não, deixa aí o celular, deixa aí o iPad, pode deixar essas coisas. Rapaz, deixa a pizza aí, não vai dar certo não. A picanha, não, deixa no congelador. Vamos embora, gente. 4 homens pisando com decisão sobre a terra, marchando em direção a algo que lhe traria dias melhores, fez com que Deus dos céus olhasse e dissesse, vamos operar um milagre, esses homens têm coragem, vamos operar um milagre, esses homens têm ousadia. E Deus começa a trovejar e aqueles homens saem correndo do arraial. Quando os leprosos chegam lá, eles não veem absolutamente nada e falam, tem picanha, tem iPad, tem iPhone, tem roupa da Guess, tem roupa da Levi's, tem roupa... Está tudo aqui, gente. O que acontece depois? Bom, antes de chegar no depois, eu queria falar para você. Você acha que quando você se levantar, você vai andar sozinha? Eu sei que você tem medo de se levantar e achar que ninguém vai te olhar. Achar que você vai ter prejuízos maiores na sua vida. Mas eu posso te garantir, pelo esse texto, que se você se levantar e tiver coragem, o Deus dos exércitos marcha na sua frente. Amém? Ele vai na sua frente. E a cada passo seu, não é o seu passo, é o passo do Senhor da glória. A cada pisada sua, não é a sua pisada, é o barulho do Deus dos exércitos. Ele manda um exército na sua frente, para abrir caminho, para quebrar as correntes, para destruir todas as fortalezas. Por isso marche, avance. Não pare no seu sofrimento, não se assente à porta, não se acomode com uma vida miserável, menor do que Deus prometeu para você. Não fique olhando para a cidade dizendo, ai, se eu voltasse para aquele lugar, ai, se eu tivesse aquilo de novo, ai, se ela voltasse para minha casa, ai, se ele chegasse novamente, ai, se eu tivesse. Não olha mais para a cidade, marcha, minha irmã, levanta, meu irmão, sai da porta, para de olhar para o passado e diga, eu sei que Deus tem algo à frente. Assuma os riscos, tome os prejuízos, mas marche, porque enquanto você marcha, pequenos passos seus são multiplicados pelo Deus dos exércitos. Eu sempre digo que um com Deus é sempre maioria. Você está lutando sozinha pela sua casa, mas marcha para você ver se o exército, o rei da Síria, não bate em retirada da sua casa. Marche lá no seu trabalho para você ver se o Ben-Hadad não vai embora daquele lugar, deixando todos os despojos. Marche, posicione-se, levante-se, lute, porque a pior derrota que existe é a derrota que vem sem luta. Quando você não luta, quando você não se levanta, quando você não se posiciona, aquela derrota que você aceita, fecha os olhos e deixa a coisa acontecer. Por isso, esse texto termina o seguinte, e aqui eu gosto dessa parte final, porque é o que acontece muitas vezes com a gente. A hora que a gente vê a bênção, a gente vai nela, a gente mergulha nela, e pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, entendeu? A picanha, tudo que eu falei para vocês aqui, isso é o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem suas vidas. Quando os leprosos chegaram lá, olha o que acontece, eles se esbanjam na bênção. Olha que maravilha. Chegando os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, tomaram dali prata, ouro, vestido, foram, esconderam, depois voltaram de novo, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e também esconderam. Mas Deus olha para você e fala assim, peraí, a transformação que eu estou fazendo na sua vida não é para você esconder. A bênção que eu estou derramando para você não é para você esconder. Eu fico triste, irmãos, com gente que posta tanta porcaria no Facebook, e quando converte, não posta nada. Eu fico triste com gente que se expõe tanto no mundo, não é verdade? E dança, e faz festa, e sobe em cima do carro, fica de cueca dançando na frente de todo mundo. O cara é o wise. Mas quando se converte, entendeu? Vamos levantar, irmãos. Não, eu sou tímido. Mas com a marvada da pinga na cabeça, você pintava o 7. Virava no cross o Jirai e o ninja, né? Estranho isso, não é? Porque daí quando vem as bênçãos de Deus, você quer esconder, quer colocar debaixo do tapete, quer dizer, não é para mim, não posso compartilhar, não é que as pessoas não possam saber. Esses homens começaram a comer, beber da bênção e falaram assim, peraí, tem alguma coisa errada. Disseram uns para os outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, tudo isso aconteceu à noite, tá? Nas suas trevas, Deus pode abençoar grandemente. Deus pode interferir, trazer uma luz brilhante, mesmo na sua maior escuridão. Algum castigo não sobrevirá então.
Vamos, pois, agora e o anunciaremos à casa do rei. Eu só queria pedir para você essa noite, que você não ficasse à porta olhando para a cidade como se ela fosse sua última esperança. Que você levantasse e se arriscasse a andar com Jesus. Se arrisque a andar com Jesus. Se arrisque a perder algumas coisas para Jesus e por Jesus. Se arrisque a perguntar se esse caminho que você está levando de fato é verdadeiro, é real, é sensato, é produtivo. Se deixar sua esposa sozinha durante a noite, deitar com outra mulher e voltar só no outro dia de manhã, é de fato o jeito de levar a vida e o casamento. Se deixar o seu filho para ser cuidado por outras pessoas e continuar se desgastando de trabalhar para tentar trazer mais conforto na sua vida, que nunca vai acabar, é o jeito certo de cuidar do seu filho. Eu só queria que você se perguntasse em coisas e se levantasse e saísse do ciclo e pisasse para fora desse ciclo vicioso e começasse a marchar. O resto, deixa Deus fazer. Tem muralhas para quebrar, Deus vai quebrar. Tem gente para afastar, Ele vai afastar. Tem som para Ele ecoar, Ele vai ecoar. Deixa o trabalho para Deus. Mas quando a bênção chegar, não se esconda não. Quando a bênção chegar, não fica só para você não, distribua. Leve para outra pessoa. Convide a pessoa para vir terça-feira que vem nesse lugar. Faça uma visita para ela e conte o que Deus está fazendo na sua vida. Compartilhe esse vídeo, esse link. Traga para outras pessoas e fala: Deus falou comigo e queria que falasse com você também. Reparta o que é bênção na sua vida com outras pessoas também. Clame a Deus, busque a Deus, mas quando Ele te responder, seja grato e retribua isso dizendo: Senhor, aqui está o fruto de tudo que o Senhor fez na minha vida. Vamos ficar em pé, queridos. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Queria que você fechasse os seus olhos. Paizinho, eu sei que eu tenho falado aqui com corações que estão na porta. Ela sabe que ela está sentada na porta. E ela fica olhando todo mundo passar pela frente. Todo mundo parece estar tão feliz e ela sentada na porta. E o Senhor diz para ela essa noite assim: você está sentado na porta porque você ainda não ouviu minha voz te chamando, levanta. Hoje você escuta nesse lugar, minha filha. Levanta. Saia desse lugar que você está sentada, que está destruindo a sua vida, que está comprometendo os seus sonhos, que está roubando a sua dignidade, que está destruindo a sua identidade. Saia dessa Sodoma, saia dessa Gomorra, saia desse lugar de orgia, de prostituição. Saia. Não é assim que a vida é, não deve ser assim. Pare de ficar sentado à porta esperando a morte chegar. É tempo de se levantar e avançar. Oh Deus, tem homens talvez aqui que estejam olhando para dentro da cidade e dizendo: quando eu entrar nessa cidade a coisa vai ser diferente. Aí eles vão me respeitar. Aí ela vai saber o que ela perdeu. Aí eles vão ver com quem que eles estão lidando. Pai, lá na cidade está tudo feio também. A coisa está caótica lá dentro. Porque o nosso recurso não é o que nós achamos, é o que o Senhor tem. E se o Senhor tem em outro arraial, se o Senhor tem em outro lugar, se o Senhor quer nos mostrar uma nova alternativa de sermos abençoados, mostra para esse homem então, que está vivendo no passado, que está tentando mostrar e provar as coisas dentro da sua casa. Oh Deus, nos ajude a levantar. Tem muitos aqui que não tem nem força, dizendo: está escuro demais, pastor, eu não consigo nem ver o caminho é Jesus. E a Bíblia diz em João 8,12: aquele que me segue jamais andará em trevas. Eu sou a luz da vida, disse Jesus. Ele é a sua luz, Ele vai brilhar na sua escuridão. Mas levanta, mesmo estando escuro, mesmo estando sombrio, mesmo se sentindo sozinho, levanta, meu irmão, e avance. Avance, porque tem um despojo, tem um lugar onde Deus tem preparado para você ser abençoado, para você ser feliz, ser pleno e ser visitado pela graça de Deus. Mas levante e caminhe. Senhor, nós vamos clamar a Ti. E nós nos rendemos ao Senhor e assumimos nesse lugar que em Ti nós podemos ter todas as fontes de bênção e todas as fontes de vida, em nome de Jesus.
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã pra você, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, se entregue. és tudo que Levante-se para adorar o Criador. Reconheça que você precisa dele. Ele é o seu refúgio, não a porta, não a cidade, mas Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço Se lance essa noite para avançar. Não pare só porque está difícil. Avance para as promessas de Deus. Esse é o nome que nos liberta, esse é o nome que nos cura, esse é o nome que vence as nossas batalhas. Jesus, Jesus. Senhor Jesus, nós nos levantamos para ficar em Tua presença. Nós nos levantamos para nos posicionar em Teu altar. Ali é o lugar da bênção, em Tua presença. E nada dali, ó Deus, foge ao Teu controle. Então abençoa esse homem, essa mulher que chegou a esse lugar essa noite, que veio sentado à porta, que veio olhando para a cidade, mas que encontrou o acampamento de Cristo para beber, para desfrutar, para ser abençoado. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, você não vai lembrar mais da porta, aleluia! Você não vai mais lembrar da cidade que você deixou para trás, aleluia! Você vai comer e beber da bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Saia da porta, pare de olhar para a cidade, venha para o arraial de Deus. Jesus tem uma bênção para você. Boa semana em nome de Jesus.